Oi, 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 bom dia! Queridos, nesta manhã de domingo, dia 17 de maio de 2020, quero fazer uma pergunta para você e trazer uma reflexão. Você sabe o que é dupla cidadania? Você sabe qual é o significado disso para a minha vida e para a sua vida? Hoje, neste domingão abençoado para adorarmos o nosso Deus, quero falar sobre essa dupla cidadania. E eu quero usar um salmo fantástico de um rei maravilhoso chamado Rei Davi, que foi um abençoador de milhões e milhões de pessoas, um instrumento de Deus nesta terra. Presta atenção. Salmos 15, versículo 1. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz o mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao repróbaro, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Olha que coisa fantástica. Davi estava cantando, salmodiando uma pergunta. Quem vai morar aí no seu santo tabernáculo? Quem vai morar, quem vai habitar no seu santo monte? Ou seja, ele queria habitar com Deus. Ele era um rei, mas queria estar nas moradas de Deus. Ele era um monarca, mas ele queria ser um servo, ele queria estar na presença do rei. E o Senhor vai responder, colocando algumas práticas para você viver a dupla cidadania. Nesses dias de pandemia, queridos, precisamos prestar atenção no que é sermos um cidadão que tem a dupla cidadania e não ficarmos fechados, isolados no nosso mundinho. E eu quero destrinchar dentro do conhecimento da palavra de Deus o que é ter uma dupla cidadania. O texto vai dizer que ele quer morar no tabernáculo, o conhecimento que ele tinha dos céus. E nós sabemos que o tabernáculo tem subdivisões: o átrio, o santo e o santíssimo. Ele queria morar ali dentro do santíssimo. E ele vai cantar esses salmos em um momento muito interessante, quando eles traziam a arca para a presença do Senhor. E em dado momento, ele, cheio da manifestação do Senhor, ele olha para a arca, onde ele fez ali uma cabana para a arca. Ele não fez todo o tabernáculo, e aí ele começa a salmodiar. Quem vai morar dentro do seu tabernáculo? Quem vai morar no teu santo monte? O Senhor vai respondendo. E é nesse ponto que a gente começa a receber a dupla cidadania, que mais à frente nós vamos ver através da pessoa de Jesus o que significa isso. O que é ter essa dupla cidadania? Porque o Senhor Jesus vai dizer em João capítulo 14, versículo 2, que na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar lugar. Tem um lugar preparado para mim e para você, dentro do contexto da dupla cidadania. E Davi não era maluco, ele não era insano, ele não estava equivocado daquilo que ele precisava dizer. Davi vivia em Jerusalém, mas desejava viver eternamente na glória celestial. Davi vivia em Jerusalém, mas desejava viver na presença, diante do Senhor. Ele era rei, como eu disse, mas ele queria estar como filho,
como servo, se fosse assim necessário, na presença do Senhor. E o equilíbrio para vivermos a dupla cidadania vem de um perfil de filhos. Ou seja, podemos ser servos, mas o perfil é ser filho. E como viver essa filiação para termos esse título de dupla cidadania? Ele vai dizer, logo no primeiro versículo, viver com sinceridade. E o que é viver com sinceridade? É viver de forma irrepreensível. Ser sincero é ser genuíno, é ser real, é ser verdadeiro, não é ser falso, não é ser hipócrita. É manter uma integridade e buscar sempre a retidão e a autenticidade da nossa vida aqui na Terra, para com a família, para com os filhos, para com as pessoas que estão próximos. Isso é ser sincero. Aquele que pratica a justiça. Quem é a justiça? Quem vai habitar no seu tabernáculo? Aquele que pratica a justiça. E o que é ser sincero? O que é ser dentro do contexto justo? Não é a minha justiça. A Bíblia vai dizer sobre justiça, a justiça de Deus. Aquele que é justo, perfeito. Aquele que não conheceu o pecado. A manifestação da justiça de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu preciso ter esse contexto dentro de mim. Essa é a justiça que não é a justiça dos homens. É a justiça perfeita. Romanos 4, versículo 18 a 25 vai dizer: a justiça de Deus está revelada no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, pois através dele o homem pode achegar-se a Deus e ter com ele um relacionamento pleno. A justiça é o Senhor Jesus Cristo. Quem vai morar no tabernáculo de Deus? Aquele que não difama. E difamar é um negócio muito sério. Porque difamar está ligado à mentira. E nós sabemos quem é o pai da mentira. Difamar é aquele que fala mal. É aquele que de alguma forma exagera ou mente. Ou seja, está intimamente ligado àquilo que nós podemos fazer de mal para com o próximo, com a nossa linguagem, com a nossa língua, com a nossa fala. Esse de fato não vai receber a carteirinha de duplo cidadão. Ele não está vivendo a dupla cidadania e não vai ter a carteirinha para poder entrar neste reino celestial. Quem vai morar no reino de Deus, no seu santo monte, no seu tabernáculo? Aquele que não pratica o mal. E praticar o mal, João 3,16 diz que o Senhor nos amou de tal maneira, com tal atitude, que enviou o seu único Filho para vivermos a eternidade. Ou seja, Deus deu tudo de precioso. Quando eu pratico algum tipo de mal, eu afronto a preciosidade que Deus me deu. Quando eu não pratico o mal, eu tenho a possibilidade de praticar o bem. Ou seja, fazer o bem. E a Bíblia é recheada de texto que diz que eu preciso fazer o bem ao meu próximo. A Bíblia vai dizer em Tiago, capítulo 1, versículo 27, que a verdadeira religião é se manter incontaminado do mundo e fazer o bem. A classe mais humilde da sociedade, aquilo que seriam as viúvas e os órfãos, desprovido de segurança. Isso é fazer o bem. É de alguma forma podermos ajudar alguém. Aqueles que estão mais próximos de nós, a nossa família, algumas pessoas, vizinhos próximos que necessitam de ajuda. Quando você não pratica o mal, você pratica o bem. A palavra de Deus vai dizer quem vai morar na eternidade. Aquele que não afronta. E o que seria não afrontar? Nem aceita afronta contra alguém de Deus. Você não aceita afronta contra as coisas do Senhor. Você até aceita afrontas de situações que são pormenores, mas aquilo que é de Deus, você não aceita. Você defende. Porque o Senhor está fazendo isso por mim e por você. O passarinho está aqui comigo. Ele gosta aqui de ouvir as palavras, as pregações. Querido, nesse domingo você tem que dar honra a quem merece honra. A palavra de Deus vai dizer que Jesus passou por uma situação constrangedora, onde quiseram cobrar o imposto dele e ele foi bem pontual.
Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Esse viverá, este vai morar na casa de meu Pai, do nosso Pai. Cumprir os compromissos. Quem vai morar na casa de Deus? Embora jurem com dano, mas não muda. Davi ouviu isto, mesmo com perda, não muda a posição. A integridade, o caráter é de um filho que segue e obedece às verdades de Deus. Esse vai morar na eternidade. Zaqueu cumpriu seus compromissos quando reconheceu o Senhor Jesus. Ele viu o Senhor Jesus e o Senhor Jesus foi, ele fez uma simples pergunta, ele reconheceu que ele deveria mudar e restituiu todas as dívidas. Ele cumpriu todos os compromissos, porque era mais digno honrar o Senhor e cumprir e seguir a integridade nessa terra. Não viver de usura e não viver de suborno. Esses vão morar, esses vão ter a dupla cidadania. Ou seja, de fato, Davi foi o precursor daquilo que o Senhor Jesus vai dizer lá no capítulo 25, finalzinho de Mateus, capítulo 25 de Mateus, quando ele vai separar os bodes e as ovelhas. E ele usa todo um contexto social para isso. Ele vai dizer que as ovelhas vão ficar de um lado, porque quando ele teve fome, deram de comer. Quando ele teve sede, deram de beber. Quando ele estava nu, o vestiram. Quando ele estava doente, foram visitar. Da mesma forma, os bodes de outro lado. Quando ele estava com fome, não deram de comer. Quando ele estava com sede, não deram de beber. Quando ele estava nu, não o vestiram. Quando ele estava doente, não foram visitar. Ou seja, Jesus vai confirmar que o Salmos 15, que fala de uma prática e não de uma pseudo-religiosidade, não de uma pseudo-espiritualização, é confirmado na prática das obras. Ou seja, Tiago, no capítulo 2, diz, mostra a tua fé. Eu vou mostrar a minha fé com as minhas obras. Ou seja, se você tem fé, se você tem a carteirinha de dupla cidadania, as obras vão confirmar a sua fé. Jesus vai olhar para todos, como já está olhando como advogado à destra do Pai. Ó, aqui ele está recebendo a carteirinha para as moradas do Senhor, do meu Pai. Aqui ele está vivendo a dupla cidadania. Ele está praticando a verdade, que está no Salmos 15, que está em Mateus capítulo 25, aonde o Senhor Jesus vê a prática da fé. Se você tem fé, se você já aceitou o Senhor Jesus, se Ele é a verdade absoluta do seu coração, pratique. Pai, quem vai morar no seu santo tabernáculo? Quem vai morar no seu santo monte? O Senhor Jesus veio e rasgou o véu. Você pode fazer essa pergunta e olhar para dentro de si e ver as respostas. O que você está fazendo? De fato, na sua comunidade, dentro da sua casa. Porque muita gente peca por omissão. Você tem coisas para fazer. Não se omite em fazer o bem, em falar a verdade, em viver a justiça de Deus, em não defamar o próximo. Não se omita a isso. Faça o bem. Você vai receber a carteirinha de dupla cidadania. Cidadão aqui da terra, por um período, se preparando para viver a eternidade com Deus. Quero deixar essa breve palavra para que você se aprofunde numa vida transformada. Vida transformada. Se falou o seu coração, se motivou você a viver a dupla cidadania, viver de forma equalitária, equilibrada aqui na terra, se preparando para viver a eternidade com Deus, curta, comente, compartilhe e, se for possível, se inscreva, porque isso daqui são palavras de grande vitória para a sua vida e a sua família. Quero encerrar com uma breve oração para que a gente possa viver esse dia de forma tremenda na presença do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai,
Eu não sei quem está ouvindo, o Senhor sabe. Eu não sei como está o coração dessa pessoa, o Senhor sabe. Mas que esta palavra de dupla cidadania, de posicionamento, de caráter, Senhor, venha de encontro à necessidade dos seus filhos. E eles já possam viver, Senhor, os seus céus aqui na terra. Como a tua palavra diz, através da oração dominical, sacerdotal do Senhor Jesus. Seja feito, Senhor, de forma poderosa aqui na terra, como é feita aí no céu, a sua vontade. Que essa família, que essa pessoa receba, Senhor, de ti o cuidado. Esta é a nossa oração abençoada, Senhor, preparando eles para a eternidade, no nome de Jesus. Fica com Deus.